Vamos falar do Brasão, então. Vamos falar do Brasão. Mas É muita coisa. é só se o Caio Jorge quiser, imagino eu. Acho que o Cruzeiro não vai rejeitar todas. A votação do Flamengo seria de qualquer time. Eu não sei se ela tá de volta, não, cara. Eu não sei não, produção. Eu não sei não. Mas, ó, o Vitão não vai ter esse problema. O cara é muito bom zagueiro. É um cara que eu queria, ele era da base do Palmeiras, aqui fala o torcedor. Eu sempre achei um dos casos dos últimos anos mais mal aproveitados, que não foi aproveitado, né? Era a dupla Vidrão, que era Vitão e Pedrão. O Pedrão, Fazia cara, muitos bom. jogos os O dois Vitão era também. muito bom. No Inter ele escapou, a gente comentou sobre isso ontem, dentro da derrocada colorada desse ano. E aquela coisa, pô, não vai ser titular. Pô, nem o Danilo consegue ser titular numa zaga, Não. né? Com os Léo jogando que jogam. Mais uma baita contratação do Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa de mais um zagueiro, tá? 4 Mais é um muito ainda? pouco para 70 jogos por Ah, ano. sim, isso é. Não, e se você E levar em podendo ser conta, mais, né, no se você caso. levar em conta que o Ganhando o Danilo Mundial. já não deve fazer muitas temporadas mais na carreira, muito se fala do Danilo encerrar no final do ano. Pois é, do pois próximo, é, também. Não também. desse E o aqui cara já até já é hoje. 2029, né? É. Cara, é assim, É porque é João uma Vitor e lesão, Cleiton, né? É uma lesão. O Léo ficou aí... Não, o Cleiton vai embora no meio do ano, já tem pré-contrato assinado com o Wolfsburg já. É verdade. É Wolfsburg. É, Wolfsburg. Eu digo, Cê mas nesse vê, tipo de momento, né? O Léo Ortiz ficou 50 dias fora por conta da lesão no tornozelo. Um zagueiro que fique suspenso, acabou. Você tem verdade. 2 zagueiros para jogar. E já começa o Campeonato Brasileiro em menos de um mês. Sim. Então, assim, você jogar uma temporada inteira só com 4 zagueiros é muito pouco. Eu acho que você tem que ter 4 de um nível parecido. E aí entra o quinto, que normalmente é um zagueiro de base, né? Pra você colocar aos poucos e tal. O que o Boto falou do João Vitor, ele colocou o garoto na porta de saída, falou, muito obrigado, bizarro. saia, e quem Mas sabe é um dia melhor não volta. entrevistar o Boto, né, cara? Como fala Porque assim, o tanto que ele jogou, um garoto que esse ano poderia começar a jogar um pouco mais e tal, esfriar, jogar E que é menos bom jogos jogador, decisivos de viu? Na início. base eu gostava. João Vitor, né? É. Mas assim, um clube que tem a capacidade que deveria ter de fazer transição, porque tem um elenco muito bom e é muito fácil jogar perto de jogadores bons, faz o que fez com o João Vitor, mas eu acho que ainda falta um zagueiro. Pensando em carreira, pro Vitão, você acha que ele é uma escolha ruim? Nunca. Porque assim, Cara, eu digo questão não. de minuto, velho. Mas é o que a gente tá É falando. um ele moleque vai que jogar. se destacou. É, ruim é loucura falar que é ruim jogar no Flamengo. Ruim no sentido de repente, Mas dar vai um, muito- de repente um passinho pra trás. Não é pra frente, nada contra o Inter, é a favor do Flamengo. E de novo, não vai jogar direto, cara. Até digamos, o Arrascaeta e cada vez mais. Não tá no mundo com esse calendário, ainda mais esse ano que a gente vai ter, de jogar direto. Então, assim, o potencial dele é enorme e o do Flamengo também é. Então, vai ter E outra Só coisa, pra deixar claro, é um movimento que se eu fosse zagueiro, eu faria, tá? Claro. Eu faria, mas Não é que tem zagueiro, jogador goleiro. que quer jogar Não. mais. E ele pode então. ganhar posição. Ele é do nível, ele é de Sim. um nível parecido dos que tem lá. A questão é que o Flamengo tem dificuldade de trazer zagueiros de um nível maior, porque não tem muitos zagueiros de um nível maior no Brasil. Ele teria que buscar um jogador Eu fora acho que ele tá um pouquinho abaixo dos dois. dos dois. Hoje eu acho também. Mas aqui é muito novo também, né? Não, já tem 25, né? O Vitão tem 25 Acho já? que é. 25. Ele já tem uma certa idade. Rapaz, Mas, cara, estamos ficando velho. mas Fez jogo zagueiro dele como no goleiro, Shakhtar. quanto um pouco mais velho, Com melhor, Deserbe, tá? assim, Zagueiro, quanto mais velho, melhor. Não 83, mas assim. A não ser que seja o Thiago Ele Silva. trabalhou com Pô, eu achava que era com bem o mais Castro, novo. com Eu esse achava que Castro. ele tinha 22. Não, pô, já saiu, já faz um tempo porque já. a gente transmitia aqui, inclusive, Sim. o Sub-20. Eu fiz muito jogo do Vitão, eu e o Pedrão, né? Pedrão acho que tá no futebol português. Mas enfim, era uma boa dupla que o Palmeiras tinha. E faz muito tempo então, cara. A gente eu tá acho que se ficando um velho. dos Léos baixar o nível, ele Sim, isso eu entra. concordo. E aí, se ele subir o nível. Porque eu acho também que no Inter, assim, teve muito tempo que ele resistiu ao nível do Internacional. Depois de um tempo, ele não conseguiu mais resistir ao nível do Inter. O Inter intoxicou e piorou ele, piorou o Alan Patrick, piorou o Bernabé, que tinha jogado bem no ano anterior, foi Pois piorando os é, caras. O Bernabé, um cara queda de produção. absurda, né? Então, mas eu acho que ele é rápido, muito bom de jogo aéreo, boa saída de bola bastante correta. Flamengo, como pressiona muito, joga com a defesa muito alta, ele corre muito bem Então já para jogou trás. de volante, inclusive. Na carreira Então, em algum assim, se momento. um Acho dos que no Léos Sub-20 baixar o mesmo. nível, ele pode entrar e não sai mais. Agora, tem uma outra negociação. A gente está tentando o contato lá com a Monique, mas se não der também a gente agradece e manda um beijo para a Monique Danal, que também vai aproveitar, né? Dia 30 de dezembro, o Flamengo também está causando na vida dos setoristas. hein? Prometeram que ela ia voltar Pô. do Catar e ia tranquilizar as coisas. Pois é. Em relação a Caio Jorge, a gente falava ontem da novela, né? Enfim, que o Cruzeiro só vai liberar por 50 milhões de euros, que daí eu acho que seria um absurdo. O Flamengo, senhores, quer envolver o Cebolinha mais uma grana. É pra tudo isso? O Caio Jorge? Vale a pena? Porque o Cebolinha ele começou a jogar bola nessa reta final.
Ele Porra. começa a jogar bem. E o Tite, né? e o Tite ama de paixão. O Tite ama, né? Hoje técnico do Cruzeiro. Ele foi técnico no Faz Flamengo na sentido seleção de 19. esse movimento do Flamengo, assim, de Cebolinha, mais dinheiro pelo Caio Jorge? O que eu vi das notícias de Minas envolvendo o Cruzeiro, eu vi o Pedro Rocha falando, Pedro Rocha do GE. Grande Pedrinho. Falando, Nosso ex-companheiro aqui. Excelente. Não sei se é a melhor pessoa ou jornalista, Exato. é muito bom. De família é muito legal. Bem doente. Não, mas Conheço, assim, conheço a peça. quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Ele falava que o Cruzeiro não quer vender especialmente pro Flamengo. Então, não quer reforçar um rival. O que o Cruzeiro tem de possibilidades de ganhar do Flamengo, de dar um passo adiante, que foi essa temporada, que foi ficar em terceiro no Brasileiro e Copa do Brasil, se esses dois estiverem brigando, dá pra chegar, é não perder os caras que tem e ainda se reforçar. Se perde o seu grande artilheiro pro Flamengo, o Cruzeiro dá muitos passos atrás. Então é não vender pro Flamengo. Eu acho que essa história só vai adiante e só vai ter novela se o Caio Jorge quiser. Porque acho que o Flamengo não vai chegar aos 50, acho que o Cruzeiro não vai ceder por 30 mais Cebolinha. A consulta inicial seria 22 mais Cebolinha. O Cruzeiro imediatamente disse que não. Então subiria para os 30 mais o Cebolinha, que está avaliado em 8. Chegaria a 38, perto dos 50. Pô, dinheiro, hein, mano. Mas É muita coisa. é só se o Caio Jorge quiser, imagino eu. Acho que o Cruzeiro vai rejeitar todas. A gente entende também o momento do... A gente falou isso ontem. A É. gente entende o momento do Cruzeiro. Não existe uma necessidade pela Sim, questão de condição financeira. financeira. Embora você tenha até trazido pra gente os números lá, que seria importante... O Cruzeiro teve pro uma Cruzeiro. arrecadação nessa temporada, esse ano, de 370 milhões de reais. Se o Caio Jorge, por 30 milhões de euros, é 200 milhões. É 60%. Mas não é uma necessidade do clube, né? Assim, Do Cruzeiro. Mas Não, mas dinheiro mas não ele é tá problema. nadando no dinheiro, mas ele tá mais estável, né? Porque o Cruzeiro já esteve numa situação... organizado, eu É. acho, né? Mas Então- assim, a gente sempre lembrando, e é óbvio que possa fazer o comparativo com o 19, a relação do Arrascaeta, né? É outro momento, outros jogadores e tal. Assim, o Cruzeiro não é que aprendeu, sabia que estava reforçando um rival, né? Mas não se imaginava que fosse tanto. E no ano, que eu deveria lembrar, foi o ano que o Cruzeiro cai, né? E começa tudo de pior no pior momento da história do Cruzeiro. Também porque esse Arrascaeta uma série de outras coisas, até problemas de polícia mesmo, né? Não só de política, é de administração. Mas no caso agora, o Cruzeiro tem como segurar e tem que fazer um movimento que eu acho corretíssimo. Se dá para vender, que venda para fora. Não para um rival direto porque no assim, país. a SAF do Cruzeiro, ela tem uma diferença, por exemplo, de outras SAFs, vai. Por exemplo, se o dono do Cruzeiro fosse o Textor, eu tenho a impressão de que nessa proposta ele venderia por 30. Porque assim, o Cruzeiro deve ter pagado acho que 5, 6 milhões de euros, né? Foi baixo. Pelo Caio. não A foi questão é a ideia da SAF. A SAF do Cruzeiro é um torcedor do Cruzeiro, Isso. um cara que quer resultados esportivos pra agora, diferente de uma SAF de um gringo que vem, que compra o time e que 7 ele tá milhões. visando o lucro. 7 milhões de euros. Então assim, Porra. se essa proposta chega pro Textor, por exemplo, que é um cara que vai, gosta do Botafogo, Eu pensei beleza, em mas negócio, mas gosta o de pensamento dele é ganhar dinheiro. Ninguém compra o clube porque... Sim, ele é um- tem ele é um tem muita gente capitalista. que O Pedrinho compra pra... Berra. tem gente que compra pra brincar de futebol manager. Mas assim, o caso do Pedrinho me parece que não é o caso de que ele quer lucrar com Como o os 4 Cruzeiro. Rs Claro dele. que se vier Do título e lucro, se vier título provavelmente vai vir lucro. Beleza. Então assim, eu acho que isso emperra um pouco. Porque aí... tem um negócio de orgulho, tem um negócio de ser torcedor, de pensar no clube. Porque se fosse só um empresário estrangeiro, negócios são negócios e tchau. Se o Flamengo chegasse É com número, né, 35 nome? milhões por Igor Jesus do Botafogo na época, eu acho que o Flamengo levaria, cara. De verdade. Torcida ia espernear e tal, o Texas ia pegar o jatinho dele, E a Pulhão, pra lá, pra cá. e a já época era. pro Crystal Palace. A gente fala que o Cruzeiro não precisa de dinheiro, mas lembrando que a partir de 1º de janeiro entra em vigor o fair play financeiro no Brasil. Que é outra história. Então, uma coisa que o Cruzeiro não tem tantas dívidas urgentes, porque o Ronaldo fez um ótimo trabalho de sanear o Cruzeiro, com a ajuda do Pedrinho também, né, que aportou Já. e tal. Mas isso no futebol brasileiro acabou, né? A partir de agora, se você quer comprar, você tem que ter dinheiro, você tem que fazer dinheiro. Você não pode assinar um cheque, papai assinou e me deu, e a partir daqui eu posso fazer o que eu quiser. A partir de agora, se você quer gastar 20, você tem que ganhar 20. Pelo menos é isso que a gente espera, que tem as punições que estão previstas no fair play financeiro e que por aí vai, que vai ficar justo para todo mundo. Agora, tem um assunto muito importante nessas negociações, quando a gente está falando de alto valor, enfim, de envolvendo troca de jogador, assim, a parada meio que da loucura, assim. Vale tudo isso, Caio Jorge?
o treinador não colocasse os jogadores que ele pagou uma bala para jogar, Lautaro, etc., que ele ia ser mandado embora. No fim das contas, acabou sendo mandado embora o Seabra. Veio o Fernando Diniz, teve aquela... isso já no outro ano, né? Teve a eliminação, ou o vice-campeonato. Então, assim, é um time que ele tá voltando. Se o Cruzeiro se desfaz de Matheus Pereira, de Caio Jorge, aí, meu amigo, aí não tem muito o que fazer, O movimento tem que ser o contrário, né? Tem que chegar a gente nesse nível, não perder. É por isso que eu acho que vai dar em nada. O Cruzeiro não é... Não há o que seduza o Cruzeiro. Mesmo com o Bubu querendo que transformar o Flamengo em Bayern, em tudo, vai comprar. Não, eu não quero, é realidade. Você acha... Cara, não é que era. Você acha que é eu realidade? já falei há um tempo já atrás. tá muito à frente dos outros? Eu já falei da espanholização, hoje tá todo mundo falando, né? Não, quando terminou o campeonato lá, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores de novo brigando. Ai, não, mas no Brasil são 12 grandes, aí a gente tem esse discurso aí, poliana. Ai, tudo pode acontecer no futebol brasileiro, são muitas camisas pesadas. Tá tudo desigual, cara. Olha aí a vantagem econômica que tem, sobretudo o Flamengo. O Palmeiras acompanha ali e tal, mas com muita dificuldade. Competir com o Flamengo hoje. Alexandre Calil, que era um histórico rival do Flamengo, né, dirigente histórico do Galo, ele falou, o dia que o Flamengo se acertar, amigão, acabou a brincadeira, entendeu? O Flamengo vai deitar Mas já e rolar. tá acabando a brincadeira. Então, assim, o Flamengo é o Bayern de Munique do futebol brasileiro. Até porque está se ajeitando sozinho, né, Bubu? Outros que teriam potencial não se ajeitam nunca. Então... Se você tivesse dirigentes no Corinthians, no São Paulo, aí a concorrência fica mais fraca. A gente não sei se a gente vai falar, mas Corinthians e São Paulo estão com problemas seríssimos aí. São dois gigantes que poderiam brigar com o Flamengo, mas que, por seus problemas internos aí, estão mais correndo o risco de aumentar a dívida do que de dominar o futebol brasileiro financeiramente. Então, é inevitável. Eu vi agora a renovação do Felipe Luiz, um técnico muito bom, promissor, mas ganha mais de 2 milhões de reais. Você pagar isso para treinador hoje, no Brasil, treinador brasileiro, não é estrangeiro. O Abel Ferreira pode falar que o Palmeiras faz um esforço muito grande para manter um cara que podia estar na Europa e tal. Felipe Luiz é a mesma coisa. Os salários que o Flamengo paga em dia, se eu não me engano, são 10 anos, mais de 10 anos, uma década que o Flamengo não atrasa salário. Não atrasa salário. Então, enquanto tem time que isso virou uma rotina, é normal, atrasa bônus, dia de imagem. O Flamengo, cara, ele tá nadando de braçada. No chat os caras concordam com o Bubu? Não, no que já chat falou o que Azul acabou a Celeste ele não para brincadeira. de falar que só os Nelore do Pedrinho, que o Pedrinho tem na Fazenda, compra o Flamengo. Só os Ele Nelore. falando Mas o Flamengo não é SAF. que é muito bom mexer Ele pode com ter o ego muito de dinheiro, o Flamengo não é flamenguista. SAF, o Flamengo não tá Aí vendo. o Atura ou Surta CRF, a gente imagina que time ele torce, time grande não cai para B e não vende por qualquer coisa. Ele usou outra palavra aqui. Tirando... Não, esse aqui não dá para ler. Peraí, temos aqui mais um. Falando que a imprensa... você da imprensa Eu não, paulista eu tá sou- nervosa. Vocês da empresa paulista. O Pedrinho pode ter dinheiro, mas o Cruzeiro não. Se ele administrar o Cruzeiro como torcedor, vai à falência, vai à falência. O time no supermercado. Não, o que eu tô falando... Você tá em choque, Edu? Eu não tô em choque nenhum. Eu tô falando só que eu acho que os outros clubes... Eu concordo... Não tá um tal de compra e vende que então, falando sim, o Flamengo então, compra não o Cruzeiro, caiu. se ele quiser. Então, Meu e amigo, continua. o chat Aliás, se tem perdeu. o like aqui, nós estamos Cruzeiro é explodindo SAF, no o YouTube. Cruzeiro pode ser comprado. Estamos com 4.500 no YouTube, nós vamos explodir aqui, maravilhoso demais. Mas dê o like, senta o dedo, senta o Tá aqui dedo, pra falar pra você, ó. sentar o dedo. Importantíssimo. O olhar que você tenta, que você que tá Olhar criando. lânguido. Você que tá querendo esse Olhar negócio de 43. baile. Você que tá querendo esse negócio Não, de baile. eu queria fazer uma pergunta pra Você ele. que tá se querendo me esse permite. negócio de acabou a brincadeira. O futebol brasileiro não era espanholização, agora virou o Bayern de Munique, Olha. isso? Agora virou futebol Tá virando alemão. Bayern de Munique. Até porque, assim, Não, a o Borussia espanholização- Dortmund de vez em quando incomoda o Bayern, aí você Então tem um piorou, projeto né? bom A lá, espanholização Mas a tem dois. espanholização aí você acabou. tem um Bayern Leverkusen, o outro ano ganhou, mas foi um Alemanizou. acidente. Então pro senhor não tem campeonato a no ano que vem. Só espanholização- não. Já me respondi Financeiramente, Ele não consegue. Não, é questão só de porque eu grana, acho importante. poderia. Germanizou, então. germanizou. Agora é um só. Não são Espanholização dois. Eu prefiro tá fora da mesa. Porque a espanholização era a polarização, eram dois times que disputavam tudo, né? E dividiam títulos ali. A temporada que acabou de 25 mostra que Flamengo e Palmeiras disputaram as coisas, mas o Flamengo que ganhou. Então, esse gap, mind the gap, entre Flamengo e Palmeiras existe. O Palmeiras tem um excelente faturamento, fatura também mais de 1 bilhão, mas não fatura igual o Flamengo.
O Flamengo tem um dinheiro de televisão, por exemplo, que o Palmeiras não consegue ter. O Palmeiras conseguiu competir muito por conta da base, vendendo joias da base por valores astronômicos. Mas não é toda hora que o Palmeiras vai conseguir vender um Estevão, vender um Hendrick, entendeu? Agora tem o Alan, que é muito, muito promissor. Mas assim, o Palmeiras fazer um trabalho espetacular de gestão, de administração e vender muito bem jogadores da base para tentar ficar próximo do Flamengo. Em condições normais de temperatura e pressão, tá difícil. É que a gente fala muito do faturamento, mas o importante é como você lida com o seu faturamento. Faturamento o Corinthians também tem. Não, todo mundo tem. E sai o dobro, não adianta nada. O Corinthians é um dos que 2 mais bilhões ganham. são o Flamengo. O Corinthians é um dos que mais ganham de direito de televisão. Só que eu discordo muito da germanização do futebol. Você discorda? Discordo. Tem até na enquete no nosso YouTube. Mas Germanizou ou espanholizou? Germanizou ou não? Não, eu acho que- Acabou. Pro Bubu acabou. Ano que vem, você que é palmeirense, São Paulino, Não precisa nem ir no cruzeirense. estádio. Não precisa nem ir. Nem que ir. acabou. Brasileiro de quem que Tem que ir é? no estádio, porque você tem que apoiar, senão seu time vai cair, por exemplo. Tá, o brasileiro de quem vai ser ano que vem? O brasileiro é fácil, Flamengo. Libertadores, quem chega gulosão? Acho que a tendência é uma final Flamengo e Palmeiras. Outra. Copa do Brasil. Sabe que a Libertadores do ano que vem tá mais fácil ainda, né? Dos chamados 5 grandes da Champions, só tem um que é o Boca, e a gente sabe que o Boca já há muito tempo não tá lá essas coisas, Nós né? tivemos uma mesma Boca é final de pequenininho, Libertadores. Boca é desse 3 vezes tamanho. já, não? Tivemos Santos e Penharol 2 vezes. Nacional e Estudiantes 2 vezes, né? Seria a primeira final 3 3 vezes Palmeiras vezes. e Flamengo. Não, e num curto espaço de tempo, né? É esse que seria, né? Para mostrar a dominância. Tá, Então, mas- assim, a tendência, eu acho, se o Cruzeiro mantiver Caio Jorge, mantiver seu elenco, acho que o Cruzeiro é um time para brigar. Eu acho que a gente tem que colocar o Cruzeiro nessa briga. Também, se obviamente mantiver... Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. É uma atração a disputa do Flamengo. E tem algumas, eu estava vendo aqui no nosso espelho, no nosso roteiro do programa, né, os nomes, tanto de saída como de chegada como de saída. Porque, por exemplo, a Europa de olho no Carrascal também, a gente já vai falar dele. Mas um nome que está na lista, que se fosse feita uma notícia, talvez não fosse a manchete principal é toda a história do Caio Jorge e tudo mais, mas o Brasão é um debate interessante, porque a informação é Flamengo de olho no Brasão, goleiro do Santos. E aí o complemento da notícia é para ser reserva do Rossi. O Rossi fez uma temporada incrível, já está na história do Flamengo, a campanha da Libertadores, para mim, é um dos, se não... Eu sei que o Arrascaeta teve a temporada da vida e tal, mas o Flamengo teve momentos na Libertadores... E o Rossi salvou. Salvou, na fase de grupos ali naquele último lance com o Tati, tirando uns pênaltis com o Estudiantes e tudo mais. Só que o Brasão salvou, ajudou muito o Santos a não ser rebaixado. Assim, o Brasão foi incrível. E o Rossi é um só. Precisa de alguém mais. E é óbvio que pelos serviços prestados, usando a expressão que abriu o programa aqui, o professor da fila do pão, o Rossi está à frente, mas de performance. Brasão tem técnica. Vou falar com um especialista, o professor. Especialista? Olha o meu dedinho quebrado. Olha lá. Goleiro tem que ter mão quebrada. Bom goleiro tem que ter mão. Ruim também. Brasão, claro, serviços prestados, Rossi, está na frente. Mas o Brasão tem performance e talvez talento para roubar a titularidade, se for contratado? É mais do que o Flamengo tem hoje para a posição. De todas as posições do futebol, o goleiro... O goleiro reserva do Flamengo foi pro Cruzeiro, não é? Então. Matheus Cunha? O Matheus Cunha foi pro E Cruzeiro. não era propriamente o nome dos sonhos. Sim. De um elenco como o Flamengo se propõe a ter. Então, o goleiro precisa de um reserva confiável. Deixa eu conferir a idade do Brasão. De cara, o Brasão é um reserva confiável. Com possibilidade, ele não sabe... Quando começa o declínio da carreira de um, o Rossi também não é eterno. Sim. Então, eu acho que de cara Rossi mais tem do que o Flamengo 30, tem. Rossi tem 30, o Brasão 25. Também tem essa, né? Também E 30 é um cara pra goleiro também, para né? hoje e futuro, né? Agora tem É mais isso. 8, tem 8. Não, sendo, olha o Fábio, né? Mas o staff, se eu sou do staff do Brasão, o empresário, família, eu não iria não para o Flamengo para ser reserva. Eu preferiria um clube para jogar ou no próprio Santos ou num clube que Goleiro é onde difícil, ele pudesse jogar. Porque, cara, você vai com o status que ele atingiu. Cara, ele salvou o Santos, pô. Ele salvou o Santos. A gente tem que dar mérito para outros jogadores também, mas ele salvou o Santos. E, de repente, você vai para o Flamengo. Fizeram com o Matheus Cunha uma época, ele jogava um campeonato e o Rossi jogava outro.
Mas... Talvez ofereçam uma garantia assim, né? Ó, a Copa do Brasil é o goleiro das Copas. Se ele tiver alguma garantia, aí tudo bem. Ou 30 anos, o Rossi é novo ainda para goleiro. Para goleiro novo. E se a gente falasse, o Rossi está com 35, mais um pouquinho já vai pensar em aposentadoria. Não é o caso. E a gente viu ele dando entrevista ao Rossi falando, não, vamos se preparar para o ano que vem, vai ser um ano de novos desafios. O Flamengo chegou muito perto de ser campeão nesse Mundial. Muito perto, faltou muito pouco. Perto do que foi no jogo contra o Liverpool. Não, foi pros pênaltis, pô. Justamente. Só então, agora precisa ver o que o Brasão tem como meta para ele, né? Ele e a turma dele. Eu penso assim, eu quero fazer um olhar macro pro Flamengo. O Flamengo já é o incomparável, não tem comparação na América do Sul, nas Américas. Na América do Sul, na América Central e na América do Norte. O elenco do Flamengo é incomparável. Não dá. O Palmeiras não chega perto. O Cruzeiro não chega perto. Não chega perto do Palmeiras? Não, do Flamengo não. Do Flamengo não. Nem perto. Nem Los Angeles Galaxy, os Cambal de Madureira, escolhe Miami. Não, incomparável. Esse é o Flamengo, não tem comparação. E o Pachuca? Não dá, não larga. Vou falar um negocinho pra você, sem medo de errar. Sem medo de errar. O olhar do Flamengo, eu tô com a mensagem passada pelo presidente do Flamengo na reunião do Conselho Deliberativo. Nós temos 1 bilhão para gastar, para montar um time para ganhar a coisa toda. Não falou a coisa. Os outros tem 2 de dívida. Ele tem 1 para gastar, os outros tem 2 de dívida. Eu tenho 1 milhão para gastar, 1 bi para gastar, para montar um time para ser campeão de toda a coisa. Não foi isso que ele falou. Sim. Da coisa toda. Da coisa toda. Entendeu? Da coisa toda. E aí o que eu tô pensando? Um time como esse tem que ter 2 goleiros desse tamanho. Sim. Para você ter imposição internacional. Porque o Flamengo não quer ganhar só Libertadores. O Flamengo quer ganhar o Mundial. Não. Quer ganhar a Copa Intercontinental. As pessoas machucam também, né, Pascoal? A verdade dói para quem está do outro lado. Eu sei que para os outros torcedores que não são no Flamengo, é uma verdade doída. É uma verdade que dói. Mas o Flamengo está sobrando tanto que ele está em condições de montar time para disputar Campeonato Mundial. Já está classificado para o Mundial. Porque ganhou a Libertadores. E não ganhou agora a Copa Intercontinental na corda bamba. Qual foi a mensagem que ficou qual a mensagem lá nos jornais europeus? Time brasileiro se aproxima de time da Europa. Time brasileiro já está dando problema aqui na Europa. Então significa dizer, os salários que o Flamengo paga são muito semelhantes às ligas europeias. Ele paga melhor do que paga em Portugal. Sim, melhor do que paga em muitos clubes da Espanha. A meiuca, exato. Eu posso paga igual os top. Não vai pagar melhor do que paga em muito time da Itália. Sim. O Flamengo paga melhor que todos esses. Como o Flamengo paga, o Palmeiras paga também e o Cruzeiro paga também. Muito melhor do que esses clubes de ponta da Europa. Porque o Flamengo está pagando para 20, né? Só que não para 6. O Flamengo está galopando tanto na frente. Sabe aquele cavalo no jockey que você está com o Albenzo Barroso só ali em cima do cavalo? O Albenzo Barroso foi um jockey maravilhoso, hein? Eu ganhava tudo. O Albenzo Barroso só comandando. Aquele cavalo disparado e o Albenzo Barroso comandando, cara. O cara vai aqui, ó o sossego, ó. E cruza o disco final. Aí cruza o disco final. O que acontece, não? Aí contrata um jogador sorrindo do Internacional. Tá na tela aí, o Vitão. Traz o Vitão sorrindo. Pô, olha lá o Vitão chegando lá. Aí. Jogaram, assim, imagina, o Vitão foi revelado pelo Palmeiras, para quem não se recorda. Teve uma passagem no futebol europeu, voltou para jogar no Internacional. O Chapolin tá ali, cara. Tá. 6 horas da manhã, Chapolin. Nosso amigo Chapolin. Tá. Jesus amado. Então, o Vitão tá chegando agora no Flamengo. O Vitão tem bola para jogar no Flamengo, hein, gente? Ele é bom jogador. Eu sei que o Flamengo tem uma zaga especialíssima. Eu sei. Os Léos são ótimos. Fora o Danilo. Sem o Danilo dá para jogar o Danilo, mas o Danilo tem que jogar numa circunstância. O Danilo não pode ser exposto no 1 contra 1 na velocidade. Então, esse aí já pode, porque vai disputar corrida com o atacante. Mas chega para virar titular ou não. A dupla de Léo está na frente? Acho que com os Léos ele está na frente. Imagina só o Flamengo.
Olha o quarteto. Eu não vou ensinar ninguém a montar elenco, só para dizer o seguinte, zagueiro tem que ter 5. Zagueiro precisa de 5. Porque zagueiro machuca, zagueiro toma cartão Muito pra cartão. caramba. Então, e o Flamengo tem os 2 Léos, tem um Danilo, tem um Vitão, certo? E tinha aquele menino da base lá que entrou em algumas partidas, o pessoal não gostou muito, mas eu acho que ele tem muito potencial. Mas eu não lembro o nome dele agora. No jogo contra o Cruzeiro foram bem, hein? Hã? No jogo contra o Cruzeiro ele foi bem. Foi bem, mas os caras acho que... Entendeu? Eu acho que ele é bom zagueiro. Até para o amadurecimento dele é bom ter Sim. esses 4 cascudos na frente. E bota ele mais junto lá. Entendeu? Como o Vitão foi no Palmeiras. O Vitão quase não jogou no Palmeiras. Junto com os casca sabe? grossa, né? Claro. Aí, é só a minha opinião. O Flamengo sobra tanto. Você já pensou? Brasão no gol, dividindo o gol com o goleiro do modelo Rossi. Tem o Vitão, se você tiver alguém tiver soluço na concentração, soluço. Ele joga o Vitão. Como é que é o soluço? Joga o Vitão. Ele tá por um soluço. O gênio, cara. O cara soluço. Exato. Tá ali na concentração, tá? E de repente... O cara... Não, Troca. Bota o Vitão, joga. Em outros times, os caras com ligamento cruzado. Não, tem que pôr. Não tem outro. O cara com o tornozelo desse tamanho. É isso. Infiltração no cara. Eu vou fazer uma botinha. E no Flamengo acontece o quê? Imagina, agora, eu não sei como é que vai ficar a situação. O lateral direito mostrou que é bom, hein? Quem? Do Flamengo. Qual deles? O Varela? É, O Varela joga de lateral esquerdo e lateral direito. Jogou bem nas duas. Teve 2 jogos que ele foi dos melhores em campo. Teve um que ele foi absoluto. Teve um fim de ano muito... Não, e o Royal, ainda tem Emerson Royal na zaga. Então, Eu Tem não uns vou que a gente começar. até Você vai esquece. começar a falar. Você faz terceiro time do Flamengo no campinho aí, você tem Terceiro. nome que é titular. É. O time do Carioca. Você pega querem- lateral esquerdo desse ano... pois aquele é. estilo de jogador da Eles têm lateral 3 esquerda. laterais Três esquerdos que laterais jogam em esquerdos seleção. de Um no Uruguai e 2 já jogaram na seleção brasileira. Um é titular ainda da seleção brasileira. Alexandre. Agora Alexandre. é inevitável. É brincadeira, né? que em todos- Alvinha não vai ficar. Ele joga nos outros 20 no Nem futebol brasileiro. Eles colocaram, Eles outros 19. eles colocaram o Piquerez na quarta zaga na seleção do Uruguai para poder jogar o Vinha Vinha de na lateral lateral. esquerdo. Rodar o Vinha. E, Agora, às vezes eles trocam, às vezes o Vinha que Pois vai por é, dentro e o pois é. Piquerez por fora. Agora é inevitável que em todos esses negócios que a gente falou, e mesmo do Caio Jorge que a gente ainda nem falou, Pode começar. todos esses casos uma coisa é certa. É mais negócio para o Flamengo. Não digo que não seja negócio também para o jogador, mas o jogador vai ter essa coisinha do vou jogar, não vou jogar, quando eu vou jogar, venho para disputar. Em todos esses casos é muito melhor para a instituição Flamengo. Um goleiro como o Brasão é muito... Vamos falar do Brasão, então. Vamos falar do Brasão, porque a gente já volta com o Bruno Andrade, com o Nino, André Hernan. Então vamos falar de Gabriel Brasão. A questão é a seguinte. O Flamengo, ele prepara uma nova proposta, uma nova investida para tentar tirar o goleiro Gabriel Brasão do Santos. É isso mesmo. O Flamengo, ele quer contratar um goleiro no mercado. O Flamengo está muito interessado em achar um goleiro para disputar ali posição com o Rossi. Como é o Matheus Cunha, que agora já está indo para o Cruzeiro, ele era um goleiro mais reserva, um substituto. Mas o Brasão, ele chegaria com um patamar mais alto. Então o Flamengo, eu e Bruno Andrade apuramos que o Flamengo, ele prepara uma nova investida para tirar o Brasão do Santos. É um goleiro que está muito em alta. Eu acho que ele até merecia uma oportunidade na seleção brasileira. E você no chat, comenta aí se o Brasão merecia uma oportunidade na seleção, mas fato é que o Flamengo está muito interessado no Brasão. Se não rolar, eu até já falei aqui no Fala Fonte que um outro nome no radar do Mengão, é o Pedro Morisco, goleiro do Coritiba que disputou a Série B, muito bom, muito jovem, então é uma opção B. O Brasão nesse momento é a prioridade no Flamengo. Mas o Flamengo vai para cima do Brasão, não é? O Flamengo sonhando alto, né, Felipe? O Flamengo tenta tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, que é indiscutível, artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil. Tira o Vitão do Inter, que era indiscutível no Inter e estava praticamente fechado no Cruzeiro, ou seja, levou a melhor na concorrência, na disputa com o Cruzeiro. Ou seja, o Vitão muito forte, o Caio Jorge é um sonho. E olha para o Brasão como sombra, alguém para brigar por posição com o Rossi.
Aliás, não custa lembrar, o Rossi nos próximos dias, aí nas próximas semanas, o Flamengo pretende sentar para conversar e estender o contrato dele, uma valorização contratual, apesar das falhas, né? Não fez ali uma grande taça intercontinental, sobretudo na final contra o PSG, mas o Rossi continua firme nos planos do Flamengo. Mas antes mesmo de o Rossi ter aquelas falhas na taça intercontinental, quando ele foi decisivo no Brasileirão e na Libertadores, o Flamengo ainda assim já queria estender o contrato, valorizar e buscar um substituto à altura, ou pelo menos um reserva à altura, uma sombra, e o Brasão é esse nome. A gente trouxe com exclusividade, aliás, o nome do Brasão, que já foi tentado por Flamengo atrás. O Flamengo voltou para conversar então com o Santos. O que nós ouvimos de ontem para hoje é que o Flamengo prepara uma nova oferta, que não desistiu do Brasão, sabe que é difícil, que o Santos vai dificultar. Os valores ainda ali são... Estamos pisando em ovos para tentar confirmar os valores, mas aquilo que eu entendi conversando com uma pessoa do Flamengo não deve atingir 10 milhões de euros. Agora depois é entender se 10 milhões de euros são suficientes para tirá-lo do Santos, mas o Flamengo, pelo que eu entendi, não vai passar da casa dos 10 milhões de euros para tentar contratar o Brasão. Não, mas aí eu fico maluco, porque o Santos foi na janela de transferência do meio do ano, ele recusou a proposta do Torino, que o Torino da Itália sinalizou com quase 18 milhões de euros pelo Brasão. E o Santos recusou. Se o Flamengo está oferecendo muito menos que isso, me causa estranheza. E eu acho que não vai andar para frente. A questão é, vamos ver se o negócio vai andar. Mas alguém pintou na nossa live do Uruguai, ele está lá, tá curtindo férias. Quem falou que ele tá de férias? Ele está lá, presente pra gente. André Hernan, seja muito bem-vindo. E aí, manos, beleza? Tudo bem? Vamos lá. Tô acompanhando aqui a live, tô acompanhando as informações. E essa história do Brasil, ela vai ter muito pano para manga ainda, né? Porque eu acompanhei muito, assim, essa reta final do Santos, acompanhei em loco. E assim, conversando com a direção do Santos, conversando com o Marcelo Teixeira, conversando com o Alexandre Matos, com toda a alta cúpula santista, não me parece ser um desejo do Santos de liberar o Brasão para um clube rival, para um clube do Brasil. E sim fazer negócio no futebol europeu a partir da janela de julho, porque aí sabe que é aquela janela que as equipes pré-temporada europeia, o calendário que recomeça europeu, e aí eles vêm com tudo, e aí é tubarão em cima no mercado. E aí sim o Santos toparia fazer negócio. Mas me parece que pode chegar a proposta do Flamengo e tudo mais, há algo muito bem alinhado entre Santos e o próprio Brasão, de que o que é melhor, você ser protagonista no Santos, que está se reconstruindo, que está tentando numa temporada diferente ser melhor, com o próprio Neymar renovando o contrato, ou de repente brigar por posição num gigante aí que briga por todos os títulos aí, mas que tem um excelente goleiro como o Rossi, que é indiscutível no gol do Flamengo hoje. Então, me parece que há um alinhamento muito grande entre Santos e Brasão em relação a, o que vai chegar para você é muito bom e vem do futebol europeu no meio do ano. E aí pode dar negócio. Então, assim, vai ser muito interessante a gente ver essa nova tentativa do Flamengo em relação ao Brasão.